É muito comum a gente ouvir por aí que só o homem trai, que o homem é infiel e troca a família por aventura, promiscuidade, festas, traições, etc. E olha, eu não estou defendendo o lado desse homem, mas existe um outro lado dessa história que pouca gente tem coragem de abordar. Quando são as mulheres que fizeram escolhas que elas mesmas, por pura consciência, quiseram isso e depois se arrependeram. Mulheres que trocaram relacionamentos sólidos, família, estabilidade, um parceiro para a vida, por uma vista de festas, aventuras passageiras, promiscuidade e aquela falsa sensação de liberdade que a sociedade moderna, que vocês sabem muito bem, vende como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Eu cansei. Já tô cansada. Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la. Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo para você não ir embora. E sabe o mais interessante dessa história toda? Enquanto o homem que faz isso é julgado, e com toda razão, deixando claro, mas quando é mulher, existe todo um sistema de apoio, de pessoas dizendo, vai viver sua vida, você merece ser feliz, relacionamento é prisão. Mas aí, alguns anos depois, vocês sabem muito bem de histórias de mulheres que acontecem isso, veio um arrependimento pesado. Então, se esse tema te interessou, fique até o final do vídeo, porque eu vou trazer dados reais, pesquisas científicas e você vai entender o que está acontecendo de verdade com os relacionamentos modernos, com as mulheres modernas de hoje. Não de uma maneira total, é claro, mas a parcela está cada vez aumentando sobre isso. E o mais importante aqui, né? Vou falar sobre as consequências que ninguém te conta quando você está tomando essas decisões. E se você conhece alguma mulher que trocou uma família estável, né, por certas aventuras que vocês sabem muito bem e depois se arrependeram, então comente aqui a palavra eu conheço. Bom, vamos começar pelos fatos. Olha, tem uma pesquisa realizada pelo aplicativo Gliden. Em 2022, não tão longe assim, né? O Brasil foi colocado como o país mais infiel da América Latina. E olha só que interessante, 8 em cada 10 brasileiros já traíram em relacionamentos monogâmicos. Isso mesmo que você ouviu, 80% das pessoas. Agora vem um dado que muita gente não espera. Dos homens entrevistados, 91% admitiram já ter traído e as mulheres, 88%, e é apenas uma diferença de 3% comparado aos homens. Mas veja bem, quando você vai no senso comum, na rua, nas conversas dos seus amigos, em qualquer ambiente, todo mundo acha que só o homem trai, que só o homem é um infiel na relação, né, tradicional, monogâmica. E a sociedade criou essa narrativa, mas os números mostram uma realidade completamente diferente. E tem mais uma coisa, uma pesquisa mais recente ainda, feita pela plataforma Ashley Madison em parceria com o YouGov, mostrou que 32% dos homens brasileiros admitem já terem sido infiéis, enquanto entre as mulheres esse número é de 23%. Esses números são menores sim que a pesquisa do Gliden, mas ainda assim mostram uma realidade. Não é apenas que só o homem trai. E uma das possíveis justificativas de tudo isso, né, que analisando, né, vários dados, estudos, relatos de pessoas em fórum, você vai reparar que as motivações são diferentes, né? É meio que fosse um padrão, entre aspas, assim, né? Mas lógico, existe exceção, mas você reparar bem, as motivações dos homens costumam citar experimentar algo novo, né, como principal razão, né? Tipo assim, o relacionamento tá frio, né? Principalmente voltado na parte sexual, né, da relação, que ele muitas vezes não tá tendo mais com a parceira, o relacionamento está frio, mesmo que ele releve, né, entre vários fatores, mas os predominantes que acontecem é aquele famoso experimentar algo novo, né? E já as mulheres, a falta de atenção e carinho é mais predominante. Ou seja, em outras palavras aqui, muitas vezes essa decisão é apenas um gatilho que ela usa para tomar essa decisão de ter uma aventura nova, de fazer novas descobertas, né, se é que você me entende, porque nas justificativas delas é que o relacionamento já está desgastado. Por essa razão do que eu falei para vocês, da atenção e do carinho. E ainda para concretizar o que eu disse,
Tem muitos especialistas, como a psicóloga Alicia Walker, explica que a maior parte das mulheres que traem ou rompem relações estáveis não o fazem por falta de amor, mas por falta de atenção emocional, diferente dos homens. É meio que elas sentem que o relacionamento se tornou algo automático, sabe? É, elas pensam, né, que o marido tá distante, os filhos estão crescendo, a rotina monótona, e de repente, né, surge alguém que olha, elogia, escuta ela. E também mais pra frente eu vou falar a respeito das redes sociais e de certas influências que, querendo ou não, motivam ela a sair dessa relação, que dizem que ela merece o melhor, mas nunca o melhor pra ela. E que nem eu falei pra vocês, é como se fosse uma espécie de gatilho, né? Uma fagulha que elas usam essas dificuldades que todo relacionamento tem pra ter uma vida mais promíscua. E cara, é de praxe que vai acontecer isso. Se você perguntar pra essas mulheres que fizeram esse tipo de escolha, né? Escolheram uma vida de aventuras, uma vida mais promíscua, etc. Que outrora elas tinham uma família estável, uma vida estável, mas pra ela era monótona, chata. Você vai ouvir na maioria delas que sempre tem uma espécie de carência emocional, né, que abre essas brechas perigosas. A mulher não sai procurando, entre aspas, uma traição, mas acaba meio que usando isso como artifício para atrair, entende? E hoje tem uma certa cultura que eu posso nomear aqui como vai viver sua vida, né? Sempre busque o melhor para você. E esse tipo de fenômeno cultural, né, que está acontecendo e quase ninguém questiona, né, principalmente voltado para o público feminino, que a gente sabe muito bem que até existe incentivo para que as mulheres vivem suas vidas sem nenhum compromisso, ou que já estão em um compromisso, que elas sempre merecem o melhor. Nunca ela vai ser satisfeita naquela relação. Cara, você já reparou, né, como existe todo um movimento nas redes sociais, em músicas, em séries, filmes, incentivando as mulheres a abandonarem relacionamentos estáveis tradicionais, porque na cabeça dessas pessoas são considerados chatos ou limitadores. E qualquer pessoa que questione, principalmente se for um homem, é chamado de machista, retrógrada, controlador, moralistas. E eu já vi, quando eu trabalhava com mulheres, algumas até incentivando outras a terminarem um relacionamento de anos. Por quê? Porque elas diziam que ela merecia mais, porque ela tá na idade de curtir, porque casamento é prisão, casamento é só pra quando você tiver mais velho. E aí, muitas vezes, adivinha o que acontecia? Essa pessoa vai lá e termina, começa a frequentar festas, baladas, e tem vários casos e até as consequências disso, que vocês sabem muito bem, que é uma gravidez indesejada ou até riscos à própria saúde. E o problema disso é que ninguém fala das consequências, né? Ninguém fala que lá na frente, quando a euforia passar, né? Quando as amigas que incentivaram outrora você a fazerem essas próprias escolhas, elas não vão estar lá quando você estiver passando perrengue. E aí aquela ficha cai, né? O que eu fiz da minha vida? Eu deixei de ter uma vida boa para ter momentos apenas de prazer, momentos de promiscuidade, momentos de euforia. E as redes sociais, né, com as novas influencers femininas, você vai reparar que grande parte delas sempre vão criticar uma mulher que está num relacionamento tradicional, num relacionamento estável, né? Que sempre elas vão dizer que ele tem que fazer isso, você merece aquilo, você sempre tem que buscar o melhor para você, não ficar preso numa rotina. E indiretamente ou até diretamente, isso vai minando na cabeça delas que automaticamente, de uma hora para outra, elas começam a estar insatisfeitas na relação. Coisas mínimas que na cabeça dela, o parceiro dela ou até a rotina da casa não está agradando ela, ela usa esse meio para justificar as aventuras que ela vai ter, que elas trocam, né, a família por aventura, promiscuidade, e depois vocês sabem o fim dessa história, que grande parte das vezes elas se arrependem. Quando elas começam a ver muito conteúdo de mulheres criticando homens, criticando a família em si, falando que você tem que viver sua vida, você é nova, isso, aquilo, mesmo que o relacionamento dela seja saudável em todos os pontos. E claro, gente, todos os relacionamentos têm dificuldades, mas o que a gente tá reparando é que isso tá muito mais comum acontecendo nos dias de hoje. E eu posso falar por experiência própria, eu conheço familiares meus, né, mulheres, que fizeram isso, tiveram uma vida incrível, né, com parceiro, etc.
filhos. Só que de uma hora para outra começou a ter certas amizades, começou a ter influência e começou a ir curtir a vida, né, um modo de dizer. E depois, né, abandonaram os filhos, separou do parceiro e depois, com o tempo, de uns anos, elas se arrependeram, mas não tem como mais voltar aquele vínculo, né, familiar, aquele vínculo dos filhos, até aquela relação, né, não tem como mais voltar ao normal, porque ela fez a escolha dela consciente. E vocês possivelmente já viram influencers, né, principalmente a influencers, criadores de conteúdo, né, digital, que, né, vazou o vídeo dela indo pra festa, abandonando o filho na casa do ex, ou até mesmo deixando o filho na casa sozinho, a criança era pequena, e depois foi pra festa pra curtir isso, aquilo, aí depois chegou o marido querendo um posicionamento dela, uma resposta dela por que ela fez isso. E se você olhar nos comentários desses vídeos, você vai ver que a grande parte das vezes, que grande parte das mulheres apoiam ela. Ah, tá certa mesmo, ela tem que curtir a vida mesmo, ela não está morta, tem que jogar na responsabilidade com o pai, porque só a mulher tem esse fardo de cuidar do filho, etc, que deixa de viver a vida dela pra viver a vida do filho. E você vai ver vários comentários, tudo sobre isso. Muitas vezes passando pano pra ela, da atitude dela que não há o certo a se fazer e condenando o cara, sabe? Então a verdade que ninguém gosta de aceitar real é que muitas mulheres que abandonam relacionamento, família, não é porque elas querem, mas porque o grupo social, as amigas dela, a sociedade diz que ela deveria querer isso. Aí ela vai, vive essa vida que não é dela de verdade e depois se arrepende. E olha, deixando claro aqui de novo, que eu não tô falando que toda mulher que termina um relacionamento tá errada. Eu sei que existem relacionamentos tóxicos, abusivos, que precisam acabar mesmo, mas o tema central do vídeo é daquela situação onde tinha um amor, e tinha estrutura, estabilidade, tinha um futuro, mas a pessoa, né, a mulher, se deixou levar com a pressão social de curtir e aproveitar a vida. E o fato de tudo isso acontecer é que ainda existe aquela ilusão da liberdade que a sociedade moderna vende. A gente vive numa época onde tudo é descartável, onde tudo é líquido, onde relacionamentos viraram tipo Netflix, né? Não gostou, cancela e vai pro próximo, tá chato, troca. Apareceu algo que parece melhor, entre aspas, pula fora. E tudo isso tá superficial como um todo. Só que olha o contraponto que a ciência diz. Ela diz que os relacionamentos duradouros e profundos são um dos principais fatores de felicidade da vida humana. E tem até o estudo de Harvard que mostra que a qualidade dos relacionamentos é o que mais influencia nossa felicidade e saúde ao longo da vida. Não é dinheiro, não é sucesso profissional, não é quantas pessoas você ficou naquela noite, são os vínculos profundos que a gente cria com um parceiro. E tem outra coisa, essa história de que compromisso é prisão, casamento é prisão, namoro é prisão, é uma das maiores mentiras que já inventaram. Sabe o que é prisão de verdade? É você acordar aos 40, 50 anos sozinha, sem ter construído nada sólido na vida, sem ter ninguém que realmente se importe com você de verdade, porque todos só querem apenas, a verdade é essa, te usar naquele momento e depois descartar. É uma verdade dura, mas acontece de fato. E olha, eu não tô romantizando o relacionamento, que você tem que estar no relacionamento pra ser feliz, não é isso. Eu sei que relacionamento dá trabalho, que tem dia ruim, tem discussão, que tem rotina, mas quando você tem um relacionamento estável, saudável, que nem eu falei pra vocês, nessa situação da mulher que tem um relacionamento saudável por momentos de aventura, esse é um caso que o relacionamento fez bem pra relação, e não ao contrário, entende? Na minha opinião, e também possivelmente pode ser a sua visão que está acontecendo, a gente vive numa sociedade, né, padrões de relacionamentos que só apenas valoriza o prazo imediato, né, a gratificação instantânea. Ninguém quer mais trabalhar por nada, né, no quesito relacionamento, ninguém quer ter mais paciência, construir aos poucos, né, ninguém quer mais passar pelo processo. Todo mundo já quer o resultado, e se não vier, não! Por que vai me deixar? Pula fora. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu mostrei pra vocês, deixa aqui nos comentários. E também se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque aqui. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso pra todo mundo e até a próxima.